Você acha mesmo que o Estado tomar muito dinheiro das empresas vai ajudar elas a se desenvolverem? Este é o Café com Von Mises. De onde vem o dinheiro do rico? Não é do consumidor? Então, para quem você acha que o rico vai repassar seus impostos? Pois é, para você, amigo, no fim das contas. Ah, mas o Estado nórdico não funciona? Olha, os noruegueses vivem bem porque, obviamente, ganham altíssimos salários no mercado. E não graças à caridade do Estado nórdico. Noruegueses já são, assim, ricos e podem, portanto, suportar tanto imposto. Mas para um país pobre como o nosso, tanto imposto assim é o último prego no caixão. De fato, a pessoa vai até lavar pratos em país desenvolvido e ganha mais e vive melhor do que muita gente com diploma aqui, pois lá existem tantas empresas desenvolvidas por todas as regiões, com tantas boas oportunidades, que até a mão de obra mais manual fica escassa e valorizada. Mas, por outro lado, você conhece algum país que era extremamente pobre e corrupto até que um belo dia resolveram criar um estado enorme nele e, puf, todos ficaram bem de vida? Pois eu só vi a elite ligada à burocracia estatal ficar cada vez mais rica com isso e o povo cada vez mais pobre e miserável assim. Aliás, como é que se tira alguém da pobreza? Mantendo ele sempre pobre e dependente de esmolas dos políticos bonzinhos comprando seu voto? Ou dois, permitindo as empresas se desenvolverem para darem ao trabalhador empregos bons que o tornem autossustentado e livre. Ou seja, obviamente, caridade é no máximo um paliativo temporário, mas nunca a solução definitiva da pobreza. De fato, pense em um triste morador de rua. De quem você acha que ele precisa mais? De um burocrata do governo? Ou dois, de um voluntário que realmente se importe com ele? Portanto, para sair da extrema pobreza, é preciso muito mais do que dar dinheiro para se gastar com vícios. Aliás, você sabia que até mesmo a maioria das pessoas que ganha na loteria volta a ser pobre em poucos anos? Será então que todo burocrata conseguirá dar o necessário amor, educação moral e espiritual? Ora, o que será que Jesus Cristo ordenou? A maioria ajudar diretamente os mais pobres do seu bairro? Ou dois, as pessoas darem todo o seu dinheiro para Roma, a fim de Roma boazinha ajudar no lugar delas? Em uma democracia, ambas as coisas dependem só da vontade da maioria para acontecer. Mas qual das duas você acha mais efetiva e confiável? Uma dica: quando os mais ricos fazem a caridade de forma realmente voluntária e de todo bom coração, eles assim não repassam o custo dela. E daí não fica o elas por elas dos impostos. Eles fazem de fato a diferença. Imagine, por exemplo, que uma facção de ladrões lhe dissesse: nos ajude a roubar aqueles ricos, que depois vamos repartir tudinho com você. Você confiaria que esse bando de ladrões ia repartir com você no fim? Mas suponha que haja anjos na terra para repartir o espólio deles, irmãmente. Pegue o PIB do Brasil e tire uma porcentagem generosa de impostos. Dessa arrecadação, tire uma porcentagem para redistribuição de renda. E divida esse valor para 100 milhões de necessitados por 12 meses no ano. Não dará mais do que um Bolsa Família. O mesmo se fizermos com o PIB do mundo, dividindo assim para o mundo inteiro. Pois se os 10% mais ricos têm o mesmo que 90% do povo, significa que dividindo tudo com os 90, em média cada um terá então só o dobro do que tinha antes. Isto é, não resolverá a pobreza, pois o dono da fábrica até ganha bem, mas não o suficiente para dar um estilo de vida minimamente perto do seu a todos os funcionários. Nesse sentido, o lucro médio da indústria é cerca de 10%, ao passo que o imposto médio pode chegar facilmente a mais de 50% do valor do produto. Então quem é que mais te explora e mais toma teu dinheiro? Quem fica com 10% empreendendo ou quem fica com metade não fazendo nada? Será que a educação dada pelo mesmo Estado que te explora vai te ensinar isso? Mas se o lucro fosse exagerado, não seria mais fácil só criar uma lei impondo um valor mínimo de participação no lucro aos funcionários? De fato, hoje você trabalha literalmente quase metade do ano como um escravo do Antigo Egito só para pagar impostos para os governantes. É praticamente um regime de escravidão universal de meio período ainda socialmente aceito. Ora, a escravidão no passado era pseudo-justificada com as elites dizendo que os povos, entre aspas, inferiores não sabiam dirigir a si mesmos. E olha só que coincidência.
A escravidão moderna é justificada de forma similar pela elite moderna social-democrata. A elite artística, a grande mídia, professores das federais, mega empresários, todos eles ganham muito dinheiro com o que os governantes parasitaram dos mais pobres. Será então que eles vão em peso defender diminuir o Estado? Será que esses membros da elite são todos altruístas pensando só no teu bem? Aliás, será que a maioria das pessoas tem inteligência mediana ou tem inteligência acima da média? Portanto, no caso de questões ainda polêmicas, será que o consenso social estará mais provavelmente certo ou errado? Alguns desses nobres acadêmicos chegam ao cúmulo de até sugerir como, entre aspas, solução, distribuir comida barata, estragada e perto de vencer para os pobres, ignorando os tremendos custos de logística nessa distribuição de baixo valor nutricional. E ignorando também que ninguém produz coisas caras muito a mais do que espera vender. Então, será que esses nossos gurus intelectuais estão se saindo muito bem em suas teorias para resolver nossos problemas? Você ama mais as crianças com fome ou esses gurus? Ah, mas e os direitos trabalhistas? Ora, se o salário mínimo é necessário, por que então tantos empresários pagam muito mais do que o mínimo mesmo sem serem obrigados por lei? Porque muitos até oferecem vários benefícios, mesmo quando nem há lei no país para isso e nem mínimo. Ora, justamente por causa da competição por trabalhadores em um país mais desenvolvido. Ou seja, primeiro as condições melhoram com o desenvolvimento. Depois, os sociais-democratas criam leis que chovem no molhado só para fingir que foi por conta deles. Outra de suas mentiras xenófobas. Países ricos só são ricos porque exploraram os mais pobres. Ora, quem a Coreia do Sul, mesmo passado que a do Norte, explorou? Quem o Chile, hoje desenvolvido, explorou? Se só desse para produzir e enriquecer explorando outro povo, então estaríamos fadados à pobreza, né? A diferença entre social-democracia e socialismo é que o socialista quer ser dono de tudo, dos meios de produção e, por tabela, também do que é produzido. Já o social-democrata se contenta em ser dono só de metade de tudo pelos impostos. Mas, claro, uma vez que se introduz a metade, é só uma questão de tempo até entrar o socialismo inteiro. Ora, todas as causas de morte aumentam na crise econômica. Então, se for parar para pensar direitinho, é bem capaz da social-democracia já ter desvivido muito mais inocentes do que o socialismo. Então, preste muita atenção no número que for apertar em outubro e alerte os demais, se não quiser aumentar essa conta com talvez seus filhos e netos. De nada.